Meu marido me abandonou quando eu resolvi que eu teria o nosso segundo filho. Tem história nova. Bom, eu me casei com esse meu marido, né? E a gente ficou juntos por pouco tempo, por poucos anos. E ele sempre falava pra mim que o sonho dele era ser pai e tal. E eu também sempre tive muita vontade de ser mãe. Tanto que no nosso primeiro ano de casamento, eu já comecei a tentar engravidar. E eu não conseguia engravidar de jeito nenhum, assim, era uma tortura, sabe? Porque ele sempre falava o quanto ele queria muito um filho, e eu também queria muito, e a gente passou bastante tempo tentando. Até que no segundo ano de casamento foi quando finalmente eu fiquei grávida. E logo quando a gente descobriu, né, foi uma felicidade tanto pra mim, quanto pra ele, quanto pra nossa família. Parecia ali que finalmente nós iríamos ser uma família completa, que nós iríamos ser uma família feliz e tudo. Só que a minha gravidez foi uma gravidez muito difícil. Eu tive muitas complicações durante toda a minha gestação, sabe? E foram complicações que afetaram indiretamente e diretamente o meu casamento. No sentido de que nos primeiros meses a gente não podia manter relações porque a minha gravidez estava ali correndo risco, sabe? Então eu não podia fazer absolutamente nada, e isso incluía não podia manter relações com meu marido. Os hormônios, gente, me transformaram em outra pessoa. Depois que a mesma médica, né, liberando, dizendo que agora sim a gente já poderia manter relações e tal, eu não queria, eu não sentia vontade. Toda vez que meu marido me procurava, eu rejeitava ele, porque eu realmente não queria, gente, eu não gostava, não sei explicar pra vocês. Fora todas as situações, assim, que eu passei durante a gestação, sabe? E o pós, né, logo depois que meu filho nasceu, eu acabei tendo depressão pós-parto. Então, assim, foi realmente muito complicada. Eu tive, assim, uma certa dificuldade pra gostar do meu filho mesmo, sabe? Pra amamentar. Meu casamento estava indo por ladeira abaixo, tudo. Só que aí eu acabei fazendo todos os tratamentos indicados, né? Consegui me recuperar, consegui cuidar do meu filho, consegui recuperar o meu casamento. E parecia que as coisas tinham voltado ao normal, né? Parecia que a gente tinha conseguido encaixar ali tudo certinho. Porém, quando o meu filho já estava com 2 aninhos de idade, naquele momento que o meu casamento tinha acabado de ser restaurado, eu tinha acabado de ficar bem, digamos assim, 100%, eu acabei engravidando de novo. E quando o meu marido soube que eu estava grávida, ele falou que não queria. Falou que não aceitava, que ele não ia passar por aquilo de novo, que ele queria que eu tirasse, era pra eu interromper a gravidez. E assim, eu super entendi o trauma que ele teve e o trauma que eu tive também, porque na hora que eu descobri a gravidez, eu também pensei imediatamente em interromper, sabe? Porque eu lembrei de tudo que eu tinha passado. Mas eu falei pra ele que não, que ia ser diferente, que eu ia fazer de tudo pra que não fosse igual a primeira e tal, que eu ia tomar todos os cuidados indicados, que eu ia procurar ajuda profissional pra que a minha gravidez dessa vez fosse a mais tranquila possível, pra que o pós fosse mais tranquilo e tal. Só que mesmo assim ele não aceitou. Falou que ele não queria, que ele não ia passar por aquilo de novo, que se eu decidisse que eu ia seguir com aquela gravidez, que era pra eu esquecer dele. E assim, eu fiquei muito triste com a atitude dele, sabe? E de início eu pensei em interromper a gravidez por causa dele. Mas depois eu parei pra pensar, né? Era um filho meu, um filho dele. Que culpa aquela criança tinha, sabe? E eu falei pra ele que não. Brigamos muito e eu bati o pé falando que eu não ia parar a gravidez. E nós passamos assim, umas 2 semanas brigando direto todos os dias por conta disso, sabe? Porque ele queria que eu parasse e eu falava que não. Então, assim, foram 2 semanas que além da gente estar brigando, a gente não se falava, a gente não se tocava, e ele já falava que eu já tinha começado de novo e tal. Enfim, acabou que ele virou pra mim e me impôs, né? Falou assim, olha, a última vez que eu vou te dizer, ou você para essa gravidez, ou a gente vai se separar. E eu falei pra ele, então a gente vai se separar. E foi aí que ele catou todas as coisas dele e saiu de casa. E eu fiquei lá, com o meu outro filho, com o outro na barriga. E a gente se divorciou porque ele não queria aceitar o segundo filho. E assim, gente, foi muito triste pra mim. Novamente, foi uma gravidez complicada, mas hoje eu acho que foi por toda essa situação, por ele ter saído de casa, né, e tudo. Eu não acho que teria acontecido, não acho que seria sido uma gravidez difícil se ele tivesse ficado do meu lado nesse segundo momento, mas, enfim, ainda assim, aconteceu, foi uma gravidez difícil, mas dessa vez eu não desenvolvi, né, a depressão pós-parto. E desde que a criança nasceu, a única coisa que ele fez foi registrar ela em cartório, né, registrar como filha dele e tudo. A gente se divorciou legalmente. Mas ele não tem muito contato com ela. Com o nosso primeiro filho, até que ele tem contato, mas assim, é muito superficial, é muito de vez em quando. Ele paga a pensão para os 2 filhos, mas ele ali como pai presente, ele não tá. E no início eu insistia, né, para que ele fosse presente e tudo, mas depois eu percebi que não valia a pena.
E hoje em dia eu crio os meus filhos sozinha praticamente, né? Claro, eu tenho a ajuda das minhas irmãs, da minha mãe. Os pais deles são pessoas maravilhosas, que estão sempre presentes em tudo, mas ele em si, ele falhou como marido, ele falhou como pai. Naquele momento eu quis entender o lado dele, mas depois eu vi que não tenho que entender, sabe? Não tem por que entender. Ele tomou essa decisão e eu só espero que lá na frente ele não se arrependa quando chegar lá na frente e os filhos dele desprezarem ele. Mas enfim, essa é a história de hoje. E foi isso.